Fala, meus queridos Brain Gainers, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast, nosso terceiro episódio. Eu já queria agradecer muito o apoio de todos vocês. Nosso podcast estava em primeiro na categoria de saúde essa semana, e tudo isso por vocês virem aqui, ouvir a gente, dar aquela avaliação 5 estrelas no iTunes, que é muito importante, ajuda a gente demais. Então, se você puder fazer isso, demora só 2 segundos do seu dia aí, e eu vou agradecer muito, beleza? Também a gente tem o Padrim, que você pode ajudar o podcast, e se inscreve lá no meu canal, que eu tenho um canal no YouTube. Se você não me conhece, eu sou o Caio Botura, fisiculturista natural profissional aqui nos Estados Unidos, formado em Strength and Conditioning, e apenas mais um amante desse esporte da musculação. E eu tô aqui para passar informação, quebrar mitos, conversar com você e tentar de alguma forma te ajudar aí nessa parte de conteúdo. É um pouco mais claro, né? Que a internet hoje ela é muito confusa em questão de informação, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Mas é mais ou menos isso daí. Hoje eu convidei um grande amigo meu, Dudu Halush. Ele é um cara muito foda, que eu admiro muito o trabalho dele. Então eu quero muito que vocês também vão seguir ele nas redes sociais dele. Eu vou deixar o Instagram dele na descrição desse vídeo, tá? E é mais ou menos isso. Eu quero só responder uma pessoa que deu uma dúvida aqui sobre o podcast passado, que foi frequência de refeições, beleza? O cara mandou mensagem pelo Instagram mesmo, pelo direct message, mas eu não quero garantir que você vai conseguir falar comigo por lá, porque tem 1 bilhão de mensagens, é muito difícil, mas eu faço sempre o meu possível, beleza? Então, mais ou menos isso a pergunta dele. Brother, bom dia, vi um post relacionado à sua alimentação fracionada, achei interessante, até queria debater isso com você, trocar uma ideia, papapá. Ele falava, vou expor meu ponto de vista com todo o planejamento alimentar. Um ponto importante para ganho e perda de peso é o consumo em relação ao gasto energético. Sim, já li alguns livros que tocam no ponto. Ao fazer uma dieta hipocalórica, a tendência do nosso organismo é baixar o metabolismo naturalmente para preservar mais energia. Sim, isso está certo, né? A adaptação metabólica. Ali, suponhamos, o indivíduo consome 2.000 calorias por dia e gasta a mesma quantidade, então ele está em manutenção, certo? Em seguida, ele quer reduzir o peso, baixando o consumo para 1.500 calorias. Naturalmente, o metabolismo readapta, baixando o gasto energético de repouso para, por exemplo, 1.800 calorias. Isso foi só uma suposição que ele fez, tá? Não quer dizer que está certo, nem que esteja errado. Ele fala, de fato ele irá perder peso, porém depende muito da quantidade do tipo de alimento que você consome. Exemplo, quando comemos ocorre o processo de digestão, naturalmente ocorre a liberação de glicose na corrente sanguínea e liberação de insulina para a captação da mesma e distribuição para o organismo. Dependendo da quantidade de glicose que são armazenadas como estoque energético ou gordura. Calma aí, ficou um pouco confuso essa parte, mas vamos lá. Ou seja, se você alimenta mais uma refeição, dependendo da composição dos macros, tem-se uma liberação de glicose importante, consequentemente insulina para a captação da mesma. O ideal seria diminuir na quantidade para promover menos liberação de glicose e insulina. Aí que vem o fracionamento. Se você fraciona mais, menos liberação de glicose, menos liberação de insulina e menos estoque energético. Então é mais ou menos isso a ideia do cara, tá? Em teoria, em prática, no papel, tá muito certo o pensamento dele, tá completamente certo. Mas, galera, tem muitas coisas que a gente tem que ver aí, tem muitas variáveis que entram também, tá? Eu respondi ele assim, tá? Vou ler a resposta que eu mandei pra ele. Eu falei, discordo em pontos. Primeiro de tudo, essa adaptação metabólica é muito menor do que você pensa que realmente seja. E a maior parte vem do NEAT. Isso eu discuto nesse podcast aqui com o Dudu Halush, tá? A maior parte vem do NEAT. O NEAT é aquele exercício que não é considerado atividade física. Ou seja, em vez de você pegar o elevador, você sobe escada. Tudo isso que faz você gastar um pouco mais de caloria no dia, porque você tem mais energia, tá? E quando você tá em restrição calórica, o seu corpo quer preservar o máximo de energia possível. Eu falei, segundo, sim, a insulina inibe a lipólise no momento, mas o seu corpo acaba equilibrando isso durante o período de 24 horas, tá? Então o seu corpo é muito inteligente, na hora que tem menos insulina ele vai queimar mais gordura, na hora que tem mais ele vai queimar menos, mas acaba tendo um equilíbrio de tudo. E depende muito do que você come, depende muito como é a sua dieta, depende muito como é que você distribui os macros, né? Se você come refeições com mais fibras, com mais gorduras, com carboidrato de uma carga glicêmica, né? Não índice glicêmico, uma carga glicêmica mais tranquila, eu acho que não faz muita diferença isso, e você vai controlar muito bem a insulina, porque comer mais vezes também, se você parar para pensar, você vai dar um pico mais vezes de insulina, né? Tudo bem que seja um pico menor, porque o pico de insulina, galera, não é só comer carboidratos, tá? Proteína também dá, e também a quantidade de carboidratos que você come, não só comer carboidratos. Então eu falo, por isso que tem gente que seca sem nunca fazer a EG, né? Porque se dependesse tudo da insulina e de quanto você come os alimentos e tudo mais, você nunca ia queimar gordura, só no AEG, que é o aeróbico em jejum, onde a insulina está completamente baixa. Terceiro,
Dependendo da composição de macronutrientes de cada refeição, a liberação de insulina é completamente alterada. Sem falar que um sujeito que come 1.800 calorias já come pouco demais. Então, se ele divide por 4 refeições por dia, já são 450 calorias por refeição. Aí eu perguntei para ele, você realmente acha que 450 calorias numa refeição de proteína, fibra e gordura vai alterar tanto assim a insulina? Porque aí vem problema com a aderência, que é muito mais importante do que todo o resto. Né? Então, o que eu falei, o cara que já está comendo tão poucas calorias, ele não precisa fracionar mais ainda as refeições dele, porque as refeições dele já estão muito pequenas, né? Então, só vai piorar o problema da aderência dele se ele fizer refeição muito pequena de 200 calorias e 450 calorias não vai dar um pico de insulina tão grande. Então, é mais ou menos isso, resposta aí do último podcast. Vamos começar esse agora. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueça que meus livros de dieta e treinamento estão na descrição do podcast. E se você quer aprender mais sobre esse mundo aí do fisiculturismo natural, da dieta flexível, da nutrição, de periodização de treinamento, recomendo muito esses livros para você, tá? Principalmente para os iniciantes que estão começando agora, vocês vão ter um conhecimento muito acima da média. Então é isso aí, tamo junto. Último aviso aqui, jabazinho, é a Power Foods, que é meu patrocinador oficial. Vai na centralfit.com.br, que eles estão tendo umas promoções que eles dão camisas, moletom, dependendo do quanto que você gasta na loja em produtos Power Foods. E você pode usar o meu cupom de desconto Caio20 para um desconto bem foda lá, beleza? Tá tudo na descrição, é isso aí, valeu e bora pro podcast. Bom, Dudu, então vamos lá pro papo de hoje. Primeiro de tudo, se apresenta aí um pouquinho pra galera, pra pessoal que não te conhece. Eu sou um admirador seu, já vou ser sincero aqui e falar pra todo mundo que eu já tive uma treta com você na internet, até eu lembro disso. Eu nem te conhecia, não sabia quem que você era, e eu tava num período que eu tava bem frustrado pelo hate que eu recebia de falar que eu sou natural nas redes sociais, né? E acho que eu acabei até descontando em você porque eu vi uma postagem até do Doug Miller, que eu nem acredito, mas na época eu era um pouco mais inocente, nem acredito que ele seja nem nada. Aí eu falei, não, quem que é esse Dudu Halushi, não sei o que, a gente até... Mas é engraçado como o mundo dá voltas, né? E hoje eu tô aqui te entrevistando porque eu sou um admirador do seu trabalho, das suas postagens, eu gosto muito a linha de raciocínio que você segue, que eu acredito que é um pouco parecida com a minha. Mas se introduz aí, fala quem que você é, quantos você tem, quantas faculdades você tem, quantos certificados você tem, etc e tal. Beleza, Caio? Então, eu lembro dessa treta aí. Vagamente, mas eu lembro. E foi engraçado, né? Porque a gente amadurece, né? Eu também, eu posso dizer que eu mudei bastante sim, meu pensamento em relação a algumas coisas. Mas, enfim, eu sou físico, na verdade, né? Tenho bacharel em física, e tenho mestrado em física de partículas, física teórica. Caraca. E era para ter o doutorado também, que eu fui quase até o final lá na USP. Mas aí eu já tava. Fazia 2 anos que eu já não tava mais aguentando e eu queria mudar de curso, né? Eu queria fazer nutrição. E então eu não aguentei mais e acabei largando o doutorado na reta final, né? Em física. Caramba. Mas eu já tô no mundo do fisiculturismo aí desde 2008, pelo menos. Que eu, Sim. eu comecei a treinar em 2005, mas eu entrei na pegada mesmo em 2008 e comecei a frequentar fóruns e comecei a aprender mesmo, né, nessa época. Eu até competi natural, eu competi natural também, mas eu acredito que eu era em Legal. 2010 ali, passei vergonha, era muito cru Uhum. ainda, mas foi um aprendizado interessante. Eu treinei 6 anos natural, né? Então Pô, legal, eu cara. admiro muito isso, eu valorizo muito isso, porque eu acho que foi a minha melhor fase, assim, em termos de, eu digo de disposição e vontade de treinar, assim, foi essa época. Lógico, depois eu competi de novo, tudo, mas hoje, por um tempo, assim, meu foco foi preparar atletas, né? Ainda preparo atletas, mas hoje eu tô me dedicando mais a transmitir conhecimento, a produzir conhecimento dentro do mundo do fisiculturismo. Tô para lançar um livro aí sobre hormônios e tô escrevendo um sobre nutrição no fisiculturismo que eu acredito que vai dar novos ares aí ao meio, acho que vai ajudar bastante a galera. Eu acredito muito no meu trabalho e tenho me dedicado muito a dar cursos e palestras também aí pelo Brasil. E agradeço muito o convite, viu? E admiro o seu trabalho. Desde que eu vejo que tu me segue lá, pô, eu achei muito bacana, assim, né? Porque já vi muitas coisas tuas e eu realmente
Eu acredito que a gente tem uma boa afinidade de pensamento aí. E o trabalho que você faz é admirável, assim. Parabéns, cara. Pô, valeu mesmo, Dudu. Fico muito feliz de ouvir isso de você, cara. Eu acho muito legal. Caramba, acho muito legal isso que você faz, né? Que é o que também o que eu faço. Hoje em dia, nessa indústria fitness, nessa indústria aí que a gente mexe, tem muito jeito de fazer dinheiro, né? Mas você é um cara que tá procurando fazer o quê? Pegar seu conteúdo, colocar num livro e mandar pra galera. Tipo, realmente aquela paixão de buscar o conhecimento e compartilhar ele com as pessoas. Eu tenho muito dessa paixão também. Eu acho muito legal isso, porque eu acho muito escasso a informação de qualidade mesmo e detalhada, organizada, que é na língua Sim, sim, portuguesa, é cara. verdade. Então eu acho muito bacana. Eu com certeza vou ler os seus livros, porque eu tô numa pegada muito louca também agora de ler e aprender, porque eu acabei de me formar, velho. Só que faculdade é tipo assim, você tem tempo pra nada, né? Nem até mesmo pra se aprofundar no que você quer às Sim, vezes. sim. Posso até estar sendo um pouco exagerado, mas meus últimos anos de faculdade foram bem corridos. Então agora eu tô sentando e relendo todos os meus livros, fazendo resumo de todos eles, né? E tô tendo um tempo muito bacana para realmente não só aprender, mas pegar essa informação que eu aprendi na faculdade e começar a colocar em prática, começar a entender melhor, porque eu acho que mesmo já sendo formado, eu ainda tenho muito a aprender, como qualquer pessoa, e me sinto numa necessidade muito grande de buscar. É aquele ditado: quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada praticamente, né? Eu acho muito louco isso. Então, com certeza eu vou querer ler seus livros. Eu leio todos praticamente artigos que você posta lá no Facebook. E o que mais me falta de conhecimento é a parte de hormônios, sabe? Eu realmente não sei nada, porque eu nem mesmo nunca mexi com isso. Então, tipo, o que eu sei é aquele bem básico que você aprende na escola. Já li alguns livros do Valdemar Guimarães que tá um pouco desatualizados e tudo Sim, mais. sim. Mas, de qualquer forma, isso não vem ao caso. Vamos conversar do papo de hoje aqui, que eu já enrolei demais, que cutting, dieta de perder peso. E você que prepara atletas, você sabe mais ou menos como preparar um atleta para subir nos palcos e estratégias que você usa para isso, né? Porque muita gente tem um beabá na cabeça que como é que é fazer um cutting, né? Eles acham que é fazer isso, aquilo, pronto, você acabou sua vida, ficou seco, trincado. E outras pessoas não fazem ideia por onde começar, o que fazer, porque tem muita informação controversa nessa área, né, de emagrecimento, perda de peso saudável e consciente. Então, o que eu mais queria focar nesse podcast é a gente quebrar realmente mitos, assim, da perda de peso, tipo, índice glicêmico, o que levar em consideração, nutrient timing, lactose, né? Esse negócio afina a pele, seca a pele, não sei o que, blá blá blá. Mais ou menos, pra gente começar esse papo, o que você faz com um atleta? Que dados você procura saber primeiro? E como é que você faz ajustes nas dietas? O que pode, o que não pode? Dá mais ou menos aí, no geralzão, como é que é o seu trabalho para uma competição ou para uma pessoa que simplesmente quer perder peso e manter a massa magra, né? Fazer tudo isso de uma forma mais eficiente possível. Então, cara, eu costumo trabalhar em parceria com nutricionistas e médicos, né? Mas eu Uhum. costumo dizer, né, que eu sou estrategista. Então, Certo. a ideia, assim, né, quando... Primeira coisa, o atleta que chega pra mim, eu sempre tento avaliar, tem que ver a condição que ele tá, né? Porque as pessoas às vezes chegam assim, quanto tempo vai levar pra me preparar? Enfim, Uhum. tem vários fatores. Você tem que ver qual é a condição dele. Você não sabe como esse atleta responde, você não conhece o metabolismo dele. Então você precisa conhecer o histórico dele. De certa forma, você precisa saber como foi o progresso dele anteriormente. Você tem que saber o que ele está fazendo. Porque eu trabalho com quase todos os atletas que eu trabalho, eles já chegam tomando hormônios. Então, o fisiculturismo, você sabe, né? A maior parte dos atletas faz uso de hormônios. Então, isso não tem como ignorar esse fator, porque faz muita diferença na preparação. Além disso, tem uso de termogênicos, alguns às vezes já chegam em uma condição de já tá usando termogênicos, isso é uma condição bem ruim, para falar a verdade, porque o atleta às vezes fica limitado a evoluir a partir disso, se ele já faz uso.
Exato. Então, Uhum. você tem que fazer uma avaliação, né, do que a pessoa está fazendo para tentar entender o metabolismo dela. E, obviamente, você também vai levar algumas semanas para você ver como ela responde. E claro que como ela tá, a situação dela, o histórico dela também diz muito do potencial dela para evoluir, né? Porque cada um tem o seu próprio potencial genético aí, né? Então são as condições iniciais, eu diria, né? Para avaliar, Certo. para traçar uma estratégia a partir daí. Agora eu digo assim, um pré-contest bom hoje, eu costumo dizer que tem que ser no mínimo 12 semanas, né? Que sejam 16 e tal. Porque o que acontece? Tem muita gente que faz um tempo menor e acaba abusando muito e fazendo estratégias muito extremistas. Não só no uso de fármacos, drogas, mas em relação à própria manipulação da dieta, né? Então, quanto mais tempo você tem, menos você precisa fazer esses extremismos, né? E você consegue até evitar isso. Desculpa, só queria te interromper aqui porque eu acho bacana eu discutir essa parte que tem gente que favorece o cutting de menor tempo e mais Sim. agressivo, e tem gente que favorece o cutting de maior tempo menos agressivo, né? De qualquer forma, eu acredito que até mesmo de longo, eu prefiro o longo prazo, do jeito que você falou, onde você não precisa ser extremista, mas de qualquer forma, pelo menos para naturais, você vai sofrer adaptações Sim. de uma restrição calórica, né? E isso acaba afetando o seu metabolismo, seus hormônios, seu psicológico e Mas a tudo mais. adaptação acontece com todo Agora, mundo, né? Natural, isso, harmonizado, isso. ela acontece, é inevitável, né? A adaptação. Sim, sim, acontece com todo mundo. Eu digo de Sim, experiência, sim. de tentar as duas estratégias, eu vejo que as duas têm os seus lados negativos e também os seus lados positivos. Eu queria saber de você, mais ou menos, qual que é o lado positivo de ser mais extremista num cutting de curta duração. Você acredita que a adaptação metabólica seja menor a um ponto de ser, tipo, menor a um ponto significante para o atleta de conseguir voltar depois para uma off-season sem essas sequelas, vamos dizer assim, entre aspas, do cutting? Ou você acha que não faz tanta diferença ele sofrer mais e ter menos adaptação metabólica, vamos dizer assim? E quando a gente fala isso, adaptação metabólica, a gente está falando de hormônios de tireoide, a gente também está falando do próprio metabolismo dar uma desacelerada. Então, na verdade, eu particularmente, eu não vejo vantagem em estratégias de curto prazo, assim. Porque a adaptação metabólica nelas vai acontecer também. E vai Uhum. acontecer da mesma forma. Na verdade, o ponto é que você tem até um progresso mais rápido, né, inicialmente, mas essa condição você poderia fazer num processo mais lento e sem prejudicar tanto a saúde, sem ter riscos potenciais de ter um efeito rebote agressivo também. Porque essa perda de peso agressiva, você quer dizer, você pode chegar numa condição mais rápido do que chegaria antes, mas há um custo de saúde maior e a adaptação metabólica vai ter da mesma forma, né? Então, e também você tem um risco maior aí de perder, principalmente naturais, de perder mais massa muscular fazendo isso, né? Claro que daí depende Sim, com muito certeza. de qual é a condição inicial do atleta, mas eu não consigo ver uma vantagem de fazer uma estratégia mais rápida assim. Eu acho que se você tem um Legal. período maior, não precisa ser 16 semanas, pode ser 10 8. O cara pode fazer 10 8 e sem ser algo agressivo, se ele já tá num condicionamento muito bom, se já tá num percentual baixo, né? Mas, Legal, isso é importante falar. Eu até quis te fazer essa pergunta porque eu também prefiro a preparação mais longa, né? Eu faço. A minha última foi de 14 semanas, mas eu achei muito pouco para uhum, mim. Eu preciso de pelo menos umas 20, geralmente, da onde eu começo e que eu conheço de mim. E agora, pela literatura que eu conheço, que eu li, né, é que o pessoal tem muito medo dessa adaptação metabólica que a gente falou. Né? Eles falam, nossa, eu vou foder meu metabolismo, eu vou destruir vou ter dano metabólico, né, que eles até chamam. Mas o que estudos recentes já me mostraram é que essa adaptação metabólica ela é muito menor do que as pessoas realmente acham que ela seja. É tipo de 10 a 15% e a maior parte dela também vem do NEAT, né? Vem a atividade diária, como é que é? isso, Non-Exercise é, Activity uhum. Thermogenesis, né?
Então você tem como explicar isso um pouco pra gente e me dar o seu ponto de vista disso? O quanto que essa adaptação metabólica acontece? Tipo, ela é facilmente reversível? Ela é tão grande como as pessoas pensam? E ela vem mais de adaptação hormonal ou mais realmente do NEAT e da sua falta de atividade, tipo de subir escada, sabe? Estender o braço para pegar o controle remoto, porque a gente acaba, né, sem perceber, fazendo menos esforço com o nosso corpo para guardar mais calorias e energias, né? Então, só dá um pouco aí do seu ponto de vista sobre isso. Olha, Caio, confesso que esse é um dos temas que eu mais estudo atualmente, né? E como eu já trabalhei com muitas pessoas, eu vejo que tem um lado genético muito forte aí que influencia indivíduos que têm mais adaptação e que têm menos. Então, já trabalhei com atletas que estão em fase de adaptação que realmente comem muito pouco e é muito difícil baixar o peso dessas pessoas, sabe? Você manipula a dieta de várias formas e elas já estão num patamar de peso que não baixa mais. Por exemplo, você tem uma atleta que biquíni, por exemplo, participou de uma competição, fez um pré-contest lá, e depois teve um rebote de 10 quilos. Dificilmente você consegue trazer ela para aquele peso de competição novamente, sabe? Até mais às vezes, né? Então, Isso você acha porque acaba mudando o body fat isso, set point da pessoa? e muda, com Tá. certeza. Então, essa nova regulação do peso corporal, né, de forma que o indivíduo ele não consegue mais fazendo restrições, voltar àquele peso anterior, né? Porque após o efeito rebote, né, tem estudos que mostram que cada efeito rebote que o indivíduo tem, de perda e ganho de peso, o metabolismo dele vai piorando, né? Então, quer dizer, ele fica com o metabolismo cada vez menor, a taxa metabólica dele são estudos bem interessantes. Então, sempre que um atleta, um lutador, alguém que tem que ter uma meta de peso, sempre que ele faz isso de uma forma mais extrema, ele tende a ter um problema maior, principalmente se ele ter o rebote. Então, sempre que ele perde peso e depois ganha peso novamente, a tendência é que o metabolismo dele vai ficando cada vez menor. Então, dificilmente ele consegue voltar, né? Até porque a gente está aí, além dessa questão do metabolismo, né? Dessa adaptação, da termogênese adaptativa, a gente tem efeitos nos hormônios que controlam o apetite, né? E, e a pessoa geralmente, por que ela tem o rebote? Porque além a questão do metabolismo, ela sente fome e acaba desenvolvendo compulsão. Até daí depende muito de como foi a restrição dela. E aí tem esse rebote de peso e depois sempre que ela vai tentar baixar, ela não a regulação do apetite dela, né, já ficou desequilibrada, né, e não consegue e o metabolismo dela já está alterado. Então é muito difícil essas pessoas que têm rebotes agressivos elas conseguirem voltar ao peso anterior da competição. Eu vejo isso muito no fisiculturismo e tenho visto isso no caso de lutadores também, né? E claro, né, que a pessoa pode até voltar para aquele peso que ela precisava para competir, mas é cada vez mais difícil e cada vez mais sacrificante e mais arriscado para a saúde dela, né? Porque ela tem que fazer manobras cada vez mais difíceis para vencer a adaptação metabólica. E é muito legal você falar isso, porque tem muita gente que tem orgulho do rebote, né? Sim, sim. Nossa, ganhei 20 quilos em 2 dias. E o que eu vejo, cara, é até mesmo com experiência pessoal e de leituras aí, é que o seguinte, essa gordura, vamos dizer, que você ganha no rebote, é claro que tem muita água, tem muito É, glicogênio, etc. Mas essa gordura que você está colocando ali, ela é praticamente muito desnecessária porque ela não necessariamente vai ajudar você a reverter a adaptação metabólica que você teve imediatamente, né? Isso pode levar geralmente um certo tempo, de período de alguns meses. Eu, por exemplo, até com exames de sangue e tudo mais, fiz uma dieta reversa depois da minha competição, fui ganhando peso devagar, e depois que eu até voltei pro meu peso inicial, antes do cutting, eu ainda não estava me sentindo 100% em relação a hormônio, em relação, tipo, sabe,
tudo que tem a ver com a testosterona, Sim. com o T3, com o metabolismo, eu não me sentia ainda 100%. E depois de alguns meses só, que eu realmente me senti melhor e senti que eu estava totalmente recuperado. Isso, o processo do começo do cutting até me sentir 100% recuperado, posso te falar que demorou mais de um ano. Ou seja, se eu fosse competir todo ano, né? Tipo, saísse de uma competição, fizesse um booking de 3 meses, fizesse outro cut, meu, eu estaria fudendo o meu corpo Sim, sim. completamente, né? Pelo menos eu. Então, o que você falou é até interessante, porque o cara às vezes dá rebote e aí ele quer competir de novo e ele não consegue chegar lá. Às vezes ele tem que chegar lá com uma composição corporal diferente, às vezes ele tem que se fuder mais ainda para conseguir chegar naquele peso novamente e não é uma coisa muito saudável, É, né? é cada vez mais claro para mim que o rebote é um grande problema, né? Então, essas ideias de que Uhum. o cara às vezes sai da competição e sai todo orgulhoso do rebote é ignorância, na verdade. Ele não tem noção que isso pode prejudicar muito o metabolismo dele. Agora, claro que tem o lado genético, quer dizer, tem indivíduos que têm rebote, mas o peso deles, digamos, eles não têm tanta adaptação metabólica. Então eles conseguem. Certo. Você pode ver que tem atletas que por anos eles conseguem sempre competir na mesma categoria e tal. Enfim, mas tem outros indivíduos que eu vejo às vezes até principalmente mulheres que sofrem mais adaptação e dependendo do rebote que elas têm, elas não conseguem mais voltar naquele peso que elas já tiveram. Então eu falo que essas categorias de peso menor, esses atletas fitness, o ideal é que eles tenham uma oscilação de peso entre pré-contest e off pequena. Eles devem evitar oscilações grandes de peso, porque sempre que tem uma variação muito grande de peso, você tende a sofrer mais com a adaptação metabólica, né? E claro que a supercompensação depois, o efeito rebote, vai causar um dano metabólico maior para o indivíduo. Principalmente se ele fez uma finalização agressiva, onde se faz uma desidratação muito agressiva com diurético ou sal, nessas coisas, dependendo né, da, do efeito na desidratação, do que ele perdeu ali, é pior ainda, né? Então tem que tomar cautela com isso também. Isso é verdade. Esse negócio da desidratação é um negócio que eu nunca fiz, mas sempre morri de medo, porque eu acho que você tem que saber bem o que você está fazendo, né? Tanto que eu falo assim, eu não vejo, por exemplo, né, tem às vezes lutador que quer trabalhar comigo, essas coisas, eu não vejo como um profissional achar que é bom porque ele consegue fazer alguém bater peso. Para mim isso não é ser bom, Ah, né? claro. Eu consigo fazer um indivíduo bater peso, eu posso fazer isso, Uhum. mas eu sei que eu vou estar prejudicando o metabolismo dele, a saúde dele, então para mim isso não tem a ver com ser bom, tem a ver com ser ousado, né, para fazer esse tipo de estratégia. Mas isso vai ter um custo para a saúde e para o metabolismo do indivíduo. Então, eu considero o MMA hoje do jeito que é feito e todas essas modalidades que exigem do atleta que ele tenha um peso, bata um peso ali antes da competição, que eles são prejudiciais, né? Esse tipo de exigência é muito perigosa, né? É muito perigosa, tanto para a saúde como prejudica muito o metabolismo do atleta, né? Isso é fato. Então, que estratégias que você usa para tentar evitar ao máximo esse tipo de adaptação metabólica que acontece quando a gente está em dieta, em restrição calórica? Sim. É, porque o que a gente usa bastante, né, são refeeds, pausa da dieta às vezes, e talvez existam alguns tipos de, eu não sei, fármacos que você consegue auxiliar na dieta para evitar esse tipo de coisa. Qual o tipo de estratégia que você gosta de usar e para que tipo de pessoa? Porque eu sei, cara, que mulher é fodida para perder gordura, né? O negócio de metabolismo de Sim. gordura em mulher é uma merda. Eu tava até lendo esse dia que elas têm a capacidade, né, de ficar mais seca no superior, enquanto ao mesmo tempo elas estão engordando na parte inferior, né, na parte da perna e quadril. Eu acho muito louco isso, cara, como elas conseguem, tipo, se fuder tanto pra perder gordura e ficar seca, né? Até mesmo É, e- porque a gordura essencial da mulher, que se eu acredito, se eu não me engano, é aproximadamente 9%, né? Então essa é a gordura
meio que necessária para ela sobreviver. E para o homem é mais ou menos uns 3%. Por isso que assim, quando você faz você mede sua gordura corporal no ladipômetro e dá 3%, provavelmente é uma mentira, provavelmente você está no 6, 7 ali, porque senão você estaria meio que ou morrendo ou morto, né? É, então, o que você tem a dizer sobre isso? Que estratégia você gosta de usar? Quais que são as diferenças, etc. Então, basicamente, o que eu vejo que poucas. Isso daí exige um conhecimento de metabolismo diferenciado. Tanto que eu falo assim: não é porque um coach consegue colocar vários atletas campeões no palco que isso faz ele um cara que entenda de metabolismo de verdade, enfim. Por quê? Se eu pego uma grande, né, parcela da população e tal, eu sempre vou ter aqueles indivíduos que têm um potencial genético maior, têm uma facilidade maior de perder gordura, enfim. Então, para para vários atletas, várias pessoas têm menos dificuldade de perder gordura. Eles conseguem chegar num percentual em condição de palco, né? Digamos, fazendo estratégias que são radicais, né? Como baixar carbo, zerando carbo, fazendo muito aeróbico, enfim. E mesmo assim atingem lá o físico que precisa no palco. Mas boa parte da população não tem essa facilidade. Então, assim, quando você percebe, quando você lida com esses indivíduos que têm um metabolismo mais difícil, você percebe que fazer uma dieta só ir restringindo carboidrato, enfim, ou aumentando aeróbico no indivíduo, você chega eles têm uma adaptação mais rápida, né, do metabolismo. Mas enfim, em ambos os casos, né, tanto o atleta como qualquer indivíduo, o ideal é que você não trabalhe muito com uma dieta muito restrita, né, algo como abaixo de 1.000 calorias e tal, né? E principalmente se você está fazendo já um grande volume de treinamento aeróbico, né? Eu, por exemplo, não gosto de passar de 1 hora de aeróbico por dia, embora eu prefira uma intensidade mais moderada, alta do que baixa. Agora, porque assim, se você tem um déficit energético muito alto e o indivíduo está estagnado, tem que ver que tem algo errado. Não adianta o cara pegar e ir aumentando aeróbico e restringindo a dieta e tomando termogênico, porque se o organismo dele está dizendo para ele que não vai mais, né? Quer dizer, dá para forçar? Dá, mas geralmente quando você tem que forçar muito a barra assim, é porque você vai levar o corpo para um extremo, né? Quer dizer, já está numa adaptação muito grande e forçar isso mais vai trazer consequências mais sérias. Então eu gosto de manipular muito a questão do carboidrato, no sentido de, lógico, a gente começa o básico, reduzindo o carbo gradativamente, até o ponto que você vê que o indivíduo não está mais respondendo bem na perda de gordura. E aí eu gosto de oscilar o carboidrato, mas eu prefiro hoje trabalhar, em vez de dias, né? Trabalhar ali com aquelas dietas de ciclo em carb e tal, eu prefiro trabalhar com oscilação de carbo no longo prazo. Então eu trabalho com semanas com o carbo mais baixo, vou baixando gradativamente, e depois eu trabalho um pouco com o carbo mais alto. Algumas semanas assim com carboidrato mais alto. E, geralmente quando o indivíduo está comendo mais carboidrato, eu faço ele fazer um pouco mais de aeróbico. Então eu trabalho a periodização do treino junto com a dieta, né? Isso Obviamente. seria para ter algum tipo de melhora na insulina ou simplesmente para a parte do gasto calórico mesmo ser um pouco maior? Então, a termogênese a tendência é que quando você sobe o carboidrato dele, né? Ele tende a ter uma otimização da termogênese. Acaba perdendo gordura Claro que você percebe essa resposta, é variável de indivíduo para indivíduo. E se você também teve um bom feeling ali para subir o carbo, né? Se não subiu demais e tal. Então isso daí é algo que você tem que testar com cada indivíduo. Na verdade, você vai conhecendo o metabolismo dele. Aí que você precisa conhecer o histórico dele e tal. Se é um cara que já é acostumado a comer bastante carboidrato, ou se é um indivíduo que sempre trabalhou com menos carboidrato e responde bem assim. E claro que muitas vezes, né, o cara tá fazendo uma estratégia ruim. Então, por isso que a preparação mais longa também tem suas vantagens, né? Muita vantagem nesse sentido. Você tem mais tempo de conhecer o metabolismo do atleta, né? Sim. Obviamente.
Mas uma pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte: quando você faz a oscilação de carboidratos, você realmente mexe só nos carboidratos ou você acaba equilibrando a sua mudança aí no carboidrato com a caloria do dia com gorduras e proteínas? Ah, Você, ótimo. você mexe em tudo ou você mexe só em carboidrato? Como é Não, que você... eu mexo, eu mexo em tudo. Então, a primeira fase que a gente vai reduzindo o carboidrato, vou aumentando as proteínas, né? E geralmente não mexo muito na gordura. Numa segunda etapa, depois de algumas semanas, que ele já tá com o carbo baixo, não tá respondendo, e eu tenho que subir o carboidrato novamente, aí geralmente eu posso baixar um pouco as gorduras e baixar um pouco a proteína também. Depende muito de como eu manipulei o carboidrato aí. Então, e claro, depende de quanto tempo que ele vai fazer, eu posso reduzir o carboidrato de novo, né? E sempre aí estando manipulando proteína e gordura. Uma, uma coisa interessante que ainda não tem uma resposta, já procurei, já pesquisei bastante, é que quando a gente faz essa subida do carboidrato, muitas vezes o atleta começa a sentir fome, né? Dá meio que um up no a termogênese aumenta, né? E o metabolismo aumenta, tudo indica, então provavelmente a fome é por esse fator, mas não achei uma explicação satisfatória ainda, porque não tem estudos analisando esse tipo de estratégia, né? De você, quer dizer, tem estudos avaliando overfeeding, né? Mas não é esse tipo de estratégia que você faz redução de carbo e depois você sobe novamente e percebe esses efeitos. E esses efeitos são muito mais drásticos quando o cara está usando termogênico, por exemplo. Eu não sei se você já sentiu esse tipo de efeito de aumentar a fome quando subia carboidrato. Você acha que tem alguma coisa a ver com grelina ou não tem nada a ver isso daí? Olha, eu acho que tem muito a ver com a sensibilidade à insulina, sabe? Já discuti com alguns amigos meus e tal, porque a insulina é um hormônio sacietógeno, né? Então, assim como a leptina, elas regulam a saciedade. Mas provavelmente por você ter aumentado a sensibilidade à insulina com a redução do carboidrato, quando você coloca o carboidrato de novo, você tem uma liberação menor, provavelmente, e também esse aumento da termogênese. Então, as duas coisas estariam associadas. É difícil dizer que é uma causa só, né? Mas quando Mas, você faz um aumento do carboidrato, assim, você acaba mantendo a proteína igual ou você faz algum tipo de diminuição pequena então, na proteína? o que Porque a eu proteína tenho. também ela dá bastante saciedade, então não sei se isso teria alguma tipo de Sim, interferência na fome. então, tem um ponto também, né? Que é o ruim de reduzir a proteína nessa fase, que poderia fazer, porque você aumentou o carboidrato, então com mais carboidrato você tem menos degradação proteica. Uhum. É que justamente isso, você pode ter menos saciedade. Então hoje eu evito reduzir a proteína quando eu subo carboidrato novo, ou reduzo muito pouco. E Sim. tento colocar mais fibras também para ver se tem uma ajuda na saciedade. Mas confesso que dependendo do efeito que o indivíduo tem, ele sente muita fome mesmo fazendo isso. Eu já passei por isso mesmo, cara. Você começa a fazer, às vezes, um refeed, né? Você tá comendo 200 gramas de carbo, às vezes 150 gramas de carbo por dia. Aí você come 400 um dia, só que você comeu 400, que é tipo o triplo ou o dobro que você come normalmente, mas você não tá satisfeito, você quer comer mais, velho. Você quer comer 1000, Você não fica sabe? saciado, né? É, Esse é uma coisa muito interessante, né? Eu gostaria de obter uma resposta, achar algo assim, mas realmente eu já pesquisei bastante e nada satisfatório a respeito, né? interessante isso, cara. O que eu tava vendo também, esse negócio de low carb, alto carb, não sei o que, é que assim, a dieta low carb, a maioria das pessoas que eu conheço e por experiência, realmente elas não conseguem mais pelo. Por se sentir um pouco mais letárgica também, mais depressiva, talvez por causa da baixa serotonina e a foco mental fica ruim. Eu acho que o ponto maior de tudo seria o desempenho do treinamento, né, que acaba caindo bastante para algumas pessoas. Tem pessoas que não sentem nenhuma diferença, né, Sim, porque o que é interessante do low carb, geralmente, é que ele acaba inibindo mais o receptor alfa-2, não é? Quando você está com uma dieta mais low carb e com uma baixa de insulina.
Olha, na não, parte de não, adrenoreceptor. ah, não lembro de ler algo a respeito disso, assim, especificamente, né? É o que eu li recentemente, até mesmo pelo Lyle McDonald, ele falou que ele recomenda cerca de 20% das calorias diárias de carbo para quem consegue fazer uma dieta low carb para ajudar a inibir, porque naturalmente isso inibe os receptores alfa-2. E dessa Que são forma você está in... antipolíticos, né? É, Isso. aqui, ó. Alfa-2 antipolítico. O que se Não, você... mas eu não lembro de ler nada a respeito disso, né? eu achei interessante, mas aí a alternativa que ele dá para quem não vai fazer uma dieta low carb realmente seria a suplementação da ioimbina com cafeína e Uhum. tirosina, né? A cafeína e tirosina seriam mais para produção de catecolamina e a ioimbina seria para inibir o receptor alfa-2. E ele dá uns Uhum. protocolos diferentes, bem bacanas, assim, para perda de Sim. peso A teimosa, né? iombina e cafeína já é uma combinação bacana, né? Apesar de não ser tão potente como um cambuterol, Uhum, sim. mas é uma boa também. Porque ele realmente fala no próprio livro que ele não vai fazer nenhum protocolo, nem vai passar nada assim com fármacos ou drogas, né? Mais Seria tudo potente. mais do jeito natural. Então eu acho bem legal, uma Uhum. coisa que até eu utilizo bastante nas minhas preparações, né? Você acaba utilizando esse tipo de recurso como a A iombina você ioimbina. usa. Eu uso sim bastante, né? Ela só vai funcionar, tipo, o problema dela é a dosagem, né? Tipo, eu tenho que tomar 10 cápsulas para ter uma dose efetiva dela, porque só pode ser vendida em 2,5 miligramas por cápsula e você tem que tomar 0,2 por quilo. E tem que ser em Uhum. jejum, porque Sim, sim. qualquer elevação de insulina no corpo acaba já inibindo a lipólise e ela fica meio que inutilizada, né? É. A ioimbina. O negócio que eu achei interessante, cara, que eu não sabia disso, mas eu fiquei sabendo agora, é que a ioimbina acaba retendo, te deixando mais retido, né? Isso eu não tinha E lido isso também, não. isso eu não sabia, cara. Eu vi essa informação agora e eu achei bem interessante, Mas você porque percebe isso, não? então, eu percebo, velho, porque assim, há 3 semanas já que eu tô meio retido. Não meio retido, assim, tipo, comparado a 99% da população, eu tô super seco, mas eu tô me sentindo mais retido, né? E eu fiquei Aham. falando pro meu treinador, eu falava pra ele, mano, eu acho que é estresse, que eu tô estressado pra caramba, não sei o que, não sei muito bem o que seja, tô me hidratando muito bem, né? Tô controlando muito bem todas as variáveis, então acho que a única coisa seria o estresse. Aí quando eu vi sobre o Embino, eu achei bem interessante, cara. E eu falei, porra, acho que é isso, né? Eu até descontinuei a Embina por uns dias e o meu peso deu uma caída mais drástica, né? E eu falei, Sim. porra, que interessante, porque eu usava a Embina até o último dia da competição, então agora eu já sei que pelo menos eu vou conseguir parar ela uma semana antes para conseguir tirar esse efeito, né? Que ela dá em você. Mas o Eu que vou que te falar que você. Ah, a retenção em pré-contest, né, acontece justamente, geralmente por um efeito de estresse mesmo, cortisol, muito treino, muita dieta restrita, e os atletas eles acham que muitas vezes que é estrogênio, né? A maior parte das é. vezes. Não é. A maior parte das vezes é o excesso de treino mesmo, a dieta restrita, e aí você faz o cara descansar, descansa uns 3 dias, come um pouco mais, e você já percebe que muda, sabe? Bastante. Sim, e aí que a gente utilizaria pausas na dieta, né? Porque é uma coisa que eu utilizo às vezes bastante, quando a gente faz um cut principalmente longo, né? De, vamos dizer, 5 meses aí, é colocar pelo menos 1 ou 2 semanas onde o cara vai ficar mais tranquilo. Tipo, ele vai treinar normal, né? O jeito que ele se sentir, fazer uma autorregulação. Mas na dieta, você pode até subir para manutenção as calorias do cara e dar mais alguns dias livres para ele que você já vê que ele até pode ganhar um pouco de peso nessas semanas, mais por glicogênio, água, muito improvável que seja gordura, mas quando ele volta para a dieta normal, muda da água pro vinho, sabe? O Com certeza. problema, eu não sei, você pode me dar aí essa informação, você prepara até atletas, é que se eu fosse fazer isso com um atleta, vamos colocar aqui hipoteticamente, você tem que avisar ele que você vai fazer isso antes de começar qualquer coisa. Porque atleta é um cara teimoso. E se você falar para ele descansar 2 semanas no meio do cutting, né, pelo menos da dieta, ele não vai querer fazer, né? É. Não, eu não trabalho com esses descansos longos assim, né? Na verdade, eu já fiz.
Às vezes peço para descansar 2, 3 dias. E eles são muito receosos, né? Então por isso também que eu gosto de um tempo maior de preparação. E só que essas coisas podem acontecer 2 semanas antes da competição, né? E o Ah, cara claro, fica. claro. E tem vários fatores que podem causar retenção, né? Mas o principal é o excesso de cortisol, de estresse. Mas GH, por exemplo, causa retenção também, né? Então, então você precisa entender muito bem, né? O que o cara tá fazendo. Tem que ter um feeling muito bom para você mudar isso com segurança. E passar essa segurança do que você está fazendo pro atleta, né? Porque ele fica muito ansioso, enfim. Então, é muito importante ter confiança no que fazer e até falar. Às vezes eu falo, ó, eu vou fazer isso aqui, talvez, provavelmente você pode reter 1, 2 dias, mas depois vai voltar ao normal. Então eu já tenho segurança para falar esse tipo de coisa quando eu faço uma manipulação de carboidrato, enfim, porque de certa forma muitas coisas já são previsíveis, né, pelo meu conhecimento, assim, e Sim. experiência. E quando você fala para você descansar o atleta 3 dias, porque quando eu falo de pausa na dieta, a gente tá falando mais de dieta mesmo. Você Sim, pede para sim. ele descansar totalmente de treino e dieta durante 3 dias? Não, nesse caso não dá, né? Porque pelo tempo da preparação, o que eu faço é eu mando comer mais, né? Comer mais carboidrato. Às vezes, né, solto até a refeição livre, porque meus atletas eles têm refeição livre toda semana, geralmente, né? Quase sempre tem refeição livre toda semana. Um dia lá que eu estipulo uma quantidade de caloria, enfim. Então isso já ajuda bastante, né? E aí essa pausa é geralmente uma pausa do treino mais, né? E, e só que a dieta que eu trabalho é uma dieta, de certa forma, assim, tranquila, né? Que os atletas gostam. Tem uma boa variedade, eu diria, né? Tem fruta, tem mingau de aveia, né? Dá pra fazer uma panqueca, são refeições saborosas, enfim. Tem feijão, então o atleta é para ele ter, não é para ter muita dificuldade. Se ele achar muito difícil seguir essa dieta, então não nasceu Não, muito é. pra isso, eu diria, né? Eu Verdade. acho que, pô. Então o negócio dele é comer sorvete mesmo. Tá, então, Eu, legal, cara. particularmente, vou te dizer que a minha dieta tem que ser, tem que ser refeições gostosas todas, porque eu já fiz bastante dieta, né? E hoje eu me conheço muito bem o metabolismo, eu sei que meu metabolismo ajuda bastante. Então, eu tenho uma certa flexibilidade na dieta, né? Que dá pra perceber. Sim, sim. Mas é porque é o que eu falo, a minha dieta é mais flexível, porque o meu metabolismo é mais flexível. E eu tenho um controle muito maior do que eu faço do que um controle, por exemplo, do que outra pessoa faz, né? Obviamente. Uhum. Então, eu queria entrar nessa parte aí da dieta com seus atletas e tudo mais. É, Você tem algum tipo de regra, vamos dizer assim, na sua dieta de cut que você passa para os atletas? Além do déficit calórico e da distribuição de macronutrientes, você tem alguma coisa assim, não, isso daqui não pode, isso daqui eu encorajo que você use mais, ou você deixa eles bem livres? Como é que é? Porque assim, claro, você conhece o metabolismo do seu atleta, você sabe, pô, ó, isso daqui funciona muito bem com ele, tá acostumado a comer, não Sim. encaixa bem para ele, papapá. É, mas como é que você trabalha? Porque para quem não te conhece, eu vou falar um pouco, você segue uma linha parecida com a da dieta flexível, né? Sim. Você tem seus macros, você não se importa de comer lactose, né? Tipo, de comer queijo, esse tipo de coisa que muitos atletas, principalmente em preparação, nunca iam pensar em comer fruta, né? O pessoal tem medo de frutose, não sei o quê. Então, como é que você trabalha mais em questão de alimentos mesmo com o seu atleta? Você estipula número de refeições por dia? Como é que funciona mais ou menos, se você puder falar pra gente? Ah, sim. Primeiro que eu avalio o que a pessoa tá fazendo sempre, né? O contexto dela, as preferências dela, enfim, o que ela gosta. E, por exemplo, tem atletas, eu trabalho com atletas que às vezes, né, tem a cabeça mais fechada e o cara tem receio, por exemplo, de tomar leite, essas coisas, mesmo não sendo intolerante. Então, muitas vezes, né, daí eu trabalho muito, é com o tempo, isso leva tempo para fazer, de repente, ele comer um alimento que ele tem medo, tem receio, né, e não vou fazer ele fazer isso
Por exemplo, se ele tá começando comigo no meio de uma preparação, porque o cara pode ficar inseguro, né? Se der algo errado, ele vai achar que foi isso, enfim. Mas, de forma geral, hoje, os atletas que trabalham comigo, eles têm muita confiança no que eu faço, né? Isso é muito bom, porque se confia no que o coach faz, né? Você se sente mais seguro para seguir, né, as coisas. Então, frutas, leite, essas coisas, eu costumo, né, ter sempre na dieta dos atletas, né, principalmente frutas e vegetais. Sempre para mim tem que ter. Inclusive, se tiver que tirar carbo, fruta vai ser a última coisa que vai sair, ao meu ver, né, pela questão da palatabilidade, dos Isso. benefícios, enfim. Uhum. Então, mesmo quando Com o atleta tá certeza. ali quase zerando carbo, eu deixo uma fruta ali pro cara comer, até de repente um morango com creme de leite, sabe? Legal, cara. Melancia. Então eu gosto de deixar a dieta, né, o mais confortável possível, obviamente, né? E também não gosto de fazer nada extremo. Claro. Mas eu vejo, porque não é que nem questão do. E eu digo assim, não é só pensando na questão de saúde. Hoje eu vejo metabolicamente, né, que o extremismo não é uma vantagem, né? Então, às vezes pode ser num curto prazo, mas se você está pensando numa preparação lá a- até o final, eu não vejo essa vantagem. Então, a dieta tem bastante. Só que eu monto a estrutura da dieta junto com a nutricionista. Ela é bem. Quer dizer, os alimentos eu que escolho, então não é algo assim. Bata isso aqui de proteína e carbo. Não é assim, né? Certo. Então Uhum. eu estipulo lá com uma certa variabilidade. Então o cara pode trocar um arroz por um integral, com macarrão integral, ou se ele está comendo arroz e feijão, substituir por algo, outra coisa. Então tem opções, né? Tem uma certa variedade assim para o cara escolher. E, geralmente cada refeição vai ter duas opções ali para escolher. Então, e sem contar que as refeições são variadas, né? Claro que tem as refeições mais básicas, né? E tem refeições que tem uma variedade, sim. No geral, a dieta tem uma variedade legal. Não é, obviamente, igual à minha dieta. É, aham. Eu não vou pôr batata frita na dieta do atleta. Porque, assim, tem aquela coisa. Às vezes até dá pra você fazer essas coisas, né? Colocar um doce de leite, colocar um chocolate e tal. Mas eu vejo que depende muito da cabeça do cara, sabe? Às vezes ele começa a ver brecha, né? E começa a perder a consistência, E né? às vezes o que eu ia falar, isso. Acho que a aderência é o principal. E eu acho que assim, cara, tem atleta que ele é tão bitolado que se você falar pro cara comer, pode comer um doce de leite aqui. Ele vai achar que você tá colocando um doce de leite ali porque o doce de leite vai fazer algo mágico naquele momento, né? Então ele começa a Exato. comer religiosamente o doce de leite, achando que, mano, tem que comer agora no pós-treino porque, mano, é melhor, sabe? Então, às vezes, o cara ele acaba de para de pensar racionalmente e começa simplesmente a ter um apego emocional a algum tipo de comida, né? E Até às vezes é mesmo. pior, cara, sabe que eu me preocupo? Desculpa interromper, Não, fala aí. mas é que ele olhando que isso, eu comi isso daqui e não fez nada. Ele começa, na verdade, a perder o rumo, sabe? Começa a comer outras coisas assim fora da dieta, achando que ele pode. E não é, eu não quero que passar essa ideia, porque na verdade, quando você tá seguindo um plano e tá confortável, eu falo por mim. Quando eu começo a comer besteira, às vezes eu saio da linha. E, esses dias, né? Comi a besteira ali, daí comi outra refeição, eu perdi a linha. Eu. Isso. Então, pode acontecer isso com o atleta também. Acontece. Ele começa a Acontece. comer uma besteira e começa a ter uma certa compulsão por outras coisas, né? Então é melhor às vezes você ter esse controle. Não é uma dieta que o cara tá sofrendo muito, mas também não vai dar tanta liberdade porque o cara acaba perdendo a consistência. É um risco, né? Uhum. Você depende muito de. No off-season dá Sim. pra você fazer mais isso, porque a chance de ter uma compulsão, alguma coisa assim, é mais difícil, né? Porque o cara já tá comendo bem, tá saciado. Mas numa dieta pré-contest, pra perda de peso, tem que ter mais cautela com isso, né?
Sim, então você até falou mesmo no que você dá dia do lixo toda semana para seus atletas e que é um dia do Isso. lixo, vamos dizer assim, controlado, né? Você estipula umas calorias pro cara ter um teto, senão, né, o cara vai até não poder mais. É, E o legal do co- dia do lixo é que o dia do lixo, ao contrário de você, por exemplo, ir dando flexibilidade todo dia, no dia do lixo o atleta percebe que aquilo faz parte de um plano, né? E, e espera ansiosamente por aquele dia, ah, mas ele entende que está dentro do plano, né? Que se ele avacalhar, bom, eu percebo isso, né? Perceptível, né? e às vezes até um jeito do cara dar 110% nos dias que não é dia do lixo, né? Porque Sim. ele fica esperando como se fosse uma recompensa. Mas agora, o que eu queria te perguntar é, qual que é a vantagem que você vê no dia do lixo? É um jeito de controlar o apetite? É um jeito de controlar o psicológico numa dieta? Você dá mesmo em pré-conteste, assim, toda semana? Ou você diminui a frequência? Ou você estipula carboidratos mais altos para dar uma melhora no estímulo de leptina, etc. Como é que você controla isso? A maior vantagem que eu vejo é a psicológica, né? Mas eu vejo uma vantagem metabólica também. Eu, por exemplo, quando eu faço, para mim, no meu metabolismo, eu vejo uma melhora do físico no dia depois, e de muitos atletas eu vejo isso também. Então, mas não é todo mundo que tem grande vantagem metabólica fazendo dia do lixo. Às vezes é melhor não abusar tanto, né? E ter as calorias mais limpas. Por isso que eu prefiro controlar. Antigamente eu deixava a minha vontade, mas tinha pessoas que às vezes que vão lá e vão comer 3, 4 mil calorias, né? De lixo. E o dia do lixo é uma refeição, na verdade, né? É uma refeição grande, sendo que durante o dia ele tem que seguir o resto da dieta, né? É Sim, basicamente sim. assim que eu trabalho. Não é o dia inteiro do lixo, né? Legal, bacana. Isso é bom saber também, porque tem muita gente que associa muitas palavras ao pé da letra dia do lixo e. Mas a vantagem maior é psicológica mesmo, né? Sim. Porque mesmo Agora, no dia do só lixo. posso adiantar uma coisa, Caio? Desculpa eu falar. É que assim, hoje eu estudo bastante nutrição comportamental, e tem muita relação com essas adaptações do metabolismo. Quer dizer, o nosso corpo ele não quer sair do ponto que ele está. Obviamente, ele quer manter a homeostase. E fazer dieta é um problema, porque essa quebra de homeostase gera essas adaptações do metabolismo e pode predispor o indivíduo a desenvolver transtorno alimentar, né? O risco é muito grande. Então, esses problemas que a gente vê de rebote, compulsão alimentar, que às vezes o cara, pô, mas você não é consistente, você fracassou, o coach do cara vai lá e fala isso, na verdade, não é isso, né? Se você impõe uma pessoa uma estratégia extrema e a pessoa fracassa, o fracasso dela é esperado, é natural, porque é uma resposta do organismo. Então eu entendo, apesar de eu trabalhar com bodybuilding, que fazer dieta é um problema, né? O ideal seria que a gente, né, se mantesse na boa, comendo saudável, né, fazendo um treininho básico e tal. Mas quando a gente se impõe restrição, a gente está fazendo uma agressão ao nosso organismo, né? Uma restrição que essa restrição que a gente impõe para chegar num físico de palco. Então, hoje, por isso que eu tenho estudado muito isso e trabalhado com a melhor forma de atenuar esse tipo de restrição. Então, eu não faço o que a pessoa quer que eu faça, necessariamente. Eu falo para ela o que é possível dentro de uma condição de menos risco para a saúde dela, né? Então, não adianta o cara chegar para mim e falar: Ah, Dudu, eu quero competir nessa categoria aqui, culturismo clássico, sendo que ele tem 15, 20 quilos a mais para perder. Eu falo simplesmente, não dá, não vou te colocar nessa categoria. Você quer, aí é problema seu, entendeu? Então, eu trabalho muito assim com o que eu acredito que é Legal, possível, cara. que não seja algo Uhum. tão agressivo. Então, por exemplo, a mulher, não adianta chegar uma mulher para mim e falar que teve um rebote, já aconteceu, né? Um atleta biquíni e tal, que teve um rebote muito grande e falar para mim que ela queria voltar a competir. Eu falei, eu não sei se você consegue voltar na sua categoria. Eu não sei, e eu não vou forçar a barra para isso acontecer, né? Então, se não for possível, não vai ser. Então, por quê? Porque eu posso fazer isso de uma forma extrema, né, que não vai me agradar e também vai prejudicar ela muito mais. Isso é fato, né? Uhum. Cara, legal isso daí. Concordo também bastante com você. Dieta é um negócio complicado, né, mano? Você tem É. que. Por isso que eu gosto de pregar muito a dieta flexível para a maioria das pessoas, Sim, sim. porque é um jeito que ela consegue levar ainda a vida dela
normal, né? Fazer o treino, não sei o que, curtir tudo, ter os resultados que ela quer ter na maioria das vezes e não ficar muito bitolado, porque quanto mais restrição, velho, mais distúrbio alimentar o pessoal começa a desenvolver. Né? Exatamente. Tanto que Não, a dieta que eu fiz, né, a última que eu trabalhei em mim, era uma dieta com bastante flexibilidade, né, até. uhum. Mas eu diria que não tanto, porque na verdade eu costumo trabalhar com os mesmos alimentos. Então, por exemplo, se eu comia o pão com doce de leite, eu comia ele todo dia, Ah, quase, né? sim. Dificilmente eu Uhum. mudava. Mas as outras, né, refeições eram muito parecidas no dia a dia. A quantidade, tudo, o meu controle sobre o meu volume de treino, então era algo, eu sou bem consistente em relação a isso, né? Mas uma coisa que eu nunca me coloquei nessa preparação, apesar de usar hormônios, tudo, eu não queria usar termogênico, né? E eu não queria fazer uma dieta muito agressiva, né? Eu não queria, não ia fazer. Então, claro que eu tive, não foi uma dieta que foi a certo ponto tranquila, mas ali depois de 4, 5 meses, né, eu comecei a ter mais dificuldade de manter a consistência, né? E hoje eu tô ainda nesse processo, mas eu digo que eu tô com um físico legal e eu tive bastante sucesso no que eu fiz, porque hoje eu tô mantendo meu percentual baixo no off, bem tranquilo, bem tranquilamente, assim, eu como bem de boa, né? Eu faço o aeróbico, tudo. E foi uma estratégia, assim, que deu muito certo, assim, em relação ao que eu fiz pra mim, né? Uhum. É da hora, cara. Esse negócio aí, a gente podia falar pra caramba até essa parte do comportamental, psicológico. E uma coisa que eu acho que é legal falar pro pessoal que tá ouvindo é que assim, mano, se você quer chegar a 2%, não 2%, vai, mas um peso de palco, uma BF de palco, fique sabendo que a sua percepção de gordo e magro vai mudar pra sempre. Você, depois que você Verdade. tá no palco, você vai achar que você tá gordo sempre, tá ligado? Tipo, no off-season você vai se achar gordo, mesmo que você tenha os gomos do abdômen lá e Isso, aham. seja mais magro, né, mais definido que 99% da população. Isso fode muito, né, Vigorexia, a né? sua... Vigorexia chega ao Isso. nível. Ela vai piorando, digamos, né? A tendência, né? É tenso porque você se apega àquele físico que você chegou, só que não é um físico sustentável, né, velho? Não é um físico que você vai ficar pro resto da vida. Eu vou te E, falar, eu era mais feliz em relação ao meu físico, talvez, na época que eu era natural, retido, tomando creatina, com o BF alto. E me sentia forte. E realmente era muito forte nessa época, né? Lá por, sei lá, 2010, por aí, sabe? Mas, por quê? Porque conforme você vai evoluindo, é o que você falou, você vai se tornando mais exigente, né? Em relação ao físico. Então eu mesmo posso falar hoje que eu tô num off, eu falo que eu não vejo muito progresso, né? Porque eu sei que ou eu vou ter que tomar mais hormônio, ou eu vou ter que fazer algo que eu não quero em relação à dieta, enfim. Então é complicado, né? Lidar com esse ponto, né? A gente pode dizer que é saudável, mas ao mesmo tempo não é tanto assim, né? Não tem como fugir dessa questão do transtorno alimentar. cara, eu quando eu comecei a treinar lá, tinha 3 anos de treino, eu me achava o cara muito foda. Tipo assim, olhando agora, eu acho que aquele meu shape era um shape, assim, muito bom para um moleque que tá treinando 2 anos, mas shape retido, zoado. Só que naquela época eu me olhava e achava que eu era, assim, um Mr. Olímpio, o cara muito foda. Meu shape era, assim, eu Sim, era o melhor da academia da cidade, né? E hoje que eu tenho um shape, vamos dizer, muito superior ao que eu tinha antes, em questão de qualidade e tudo mais, eu já você se vê não pior, né? me vejo pior, né? Antes eu tirava a camiseta qualquer oportunidade que eu tinha. Hoje eu nem tiro mais, eu não tô nem aí, sabe? Em querer, tipo, sair sem camiseta por aí, ou mostrar, eu sou muito mais de boa quanto a isso. É muito engraçado, cara. Realmente a gente era muito mais feliz e às vezes nem sabia. É verdade. Então tem que tomar cuidado com isso. E outra hora a gente pode falar isso, né? Que quando você usa hormônios, você acaba também entrando nessa e acaba tendo uma dependência psicológica muito forte por causa disso, né? Porque uma vez seus hormônios, cara,
aí a tendência é você querer continuar usando e tal. Então é muito difícil daí o cara até parar de usar. Geralmente o cara para porque teve algum outro colateral aí mais agressivo que assustou, né? Mas O meu maior medo com hormônio sempre foi o psicológico mesmo, cara. Muito mais do que os os físicos. piores problemas com hormônios, eu diria, de curto prazo, são os efeitos colaterais psicológicos e são os mais subestimados. É, Né? O pessoal fala de realmente. fígado, preocupado com fígado, com ginecomastia, que são coisas que, né, ou são fáceis de resolver, ou são simples, né? E, Uhum. na verdade, os efeitos colaterais psicológicos são os mais complicados de lidar. Então, e o pessoal subestima demais, não é falado tanto, né? Nem a mídia também não aborda isso. Realmente. Cara, então vamos finalizar aqui esse podcast. Só queria discutir por último mais essa questão aí do. Eu nem sei, na verdade, o que eu quero discutir, porque eu tenho assim, eu posso fazer 20 perguntas diferentes aqui pra você na minha cabeça, mas só pra gente fechar com mais uma parte aí desse negócio do cutting de atletas e como é que você trabalha e tudo mais. Eu queria voltar nessa parte aí, tipo, da manipulação de macronutrientes que você faz com os atletas. Então, como é que você faz a estipulação inicial aí? É lógico, você vê já o que o cara tá fazendo, a dieta que ele tá fazendo e tudo mais. Mas como é que você estipula em termos de proteína, carboidrato, gordura e como é que você trabalha isso ao longo do cutting da pessoa? Quando você vê que é necessário fazer um ajuste, da onde você tira essas calorias para fazer o ajuste? Ou você prefere incluir aeróbicos do que tirar calorias? E mais ou menos é, é difícil falar porque o jeito que eu quero discutir às vezes isso demoraria 3 4 horas porque a gente Sim, sim. consegue entrar num aspecto muito fisiológico mais detalhado, por exemplo, gordura. Como é que você fala com os atletas para consumir gordura? Você dá uma meta normal para eles baterem? Você pede para eles evitarem certos tipos ou fazerem assim assado? Mas dá uma pincelada mais ou menos por cima de como é que você trabalha com seus atletas, homens e mulheres, em questão de ajustes durante uma dieta de cardio nos macronutrientes dele. Porque na dieta flexível a gente tem macros que a gente bate, né? Aham. Assim, muito simplesmente. A sua, você dá os alimentos já transformados com as opções para o atleta e como é que você separa isso ao longo do dia, se você tem algum tipo de estratégia ou se é simplesmente o fundamental mesmo que você tem que estar ali no estimular a síntese proteica, não Sim, sei o sim, que, sim. fazer blá, blá, blá. Só dá uma pincelada nisso rapidão pra Uhum. gente finalizar. Desculpa se ficou um Então, pouco vago, eu não consegui, nem eu sei não, se eu não, entendi eu minha entendi pergunta. a sua ideia. É, em geral, a dieta é muito básica, a ideia é fundamental, a distribuição dos macros não tem muito segredo. Em alguns casos, eu posso trabalhar com carboidrato concentrado em mais alguma parte do dia, mas no geral não, né? No geral, para mim, o diferencial é a estratégia no longo prazo, né? No decorrer dos dias. Questão dos alimentos, como eu falei, já são escolhidos, né? Então, o atleta não é uma questão, ele tem que bater uma meta de macro, porque os alimentos da dieta já estão ali na dieta dele, né? Então, ele tem que seguir aquilo que está ali com as opções que tem ali, né? Tem uma certa variedade de opções. Ah, então a proteína, é aquilo que eu falei, geralmente o atleta às vezes começa lá com 2,5 e vai subindo, né? 3,5 gramas por quilo, conforme vai restringindo o carboidrato. E, e claro que, por exemplo, eu gosto de sempre começar com aeróbico também. O atleta já começar o pré-contest fazendo um cardio, 20 minutos, 30 minutos por dia. Eu gosto muito de trabalhar com aeróbico. Deixa eu só E fazer, te interromper rapidão na proteína, você falou que você vai aumentando, correto? sim, sim. O que é uma coisa que até faz sentido, mas só para explicar, porque assim, você fala que dá 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo para o atleta, mais ou menos em geral. Só que num cutting, vamos dizer que ele vai perder peso e talvez ele Isso. perca um pouco de massa magra. Então ele teria que consumir, em teoria, menos proteína, mas você aumenta. Você aumenta qual que é a sua racional por trás desse aumento da proteína. Eu não tô falando que você deve abaixar, nem que você deve manter, nem nada. A ideia Mas.
Ah, você trabalha com redução ou não? Porque, na Eu verdade, geralmente. pode falar, pode falar. Não, depende muito pra mim. Eu no Caio Botura, eu mantenho é, minha proteína bastante. Por quê? Porque ela já é bem alta para um indivíduo natural de 70 quilos, sabe? Eu não vejo necessidade de aumentar ela muito. Eu já achei um número que eu acho que é bom para me saciar, para estimular a síntese proteica, para ter, né, um aminoácido ali necessário na corrente sanguínea, vamos dizer assim. Então eu acho que é um número muito bom para mim, funciona sempre. E eu não vejo muita necessidade de aumentá-la no cutting, até mesmo porque eu não tenho uma oscilação tão grande de calorias. E se eu aumento muito pouco. Tá? Mais por causa da saciedade mesmo no cutting. Agora, eu só queria entender mais mesmo por que você gosta de aumentar ela. Não sei se tem a ver com o indivíduo ser hormonizado, ou se não tem nada a Não, não, ver, não. ou se. Aqui, assim, o pouco de evidência que tem é que mostra que, bom, os carboidratos, né, e a insulina, eles têm um efeito poupador de proteína. Então, você reduzir carboidrato, você aumenta a degradação proteica. A redução do carboidrato, porque o carboidrato é a fonte primordial de energia, e se não, se você vai reduzir carboidrato, o corpo vai usar gordura e vai usar proteína também. Então, a ideia é você aumenta as proteínas, principalmente pela redução do saldo calórico, né? Você reduz as calorias, então o corpo também tende a degradar mais proteína. Quer dizer, você tende a degradar mais gordura, mas mais proteína também. Então você faz esse aumento da proteína para tentar compensar isso. Mas, Certo. claro que o próprio esteroide por si já tem um efeito protetor muito grande em relação à massa muscular de um indivíduo que está Uhum. harmonizado, né? Certo. Diferente do natural. No natural, essa compensação de proteína acaba sendo mais importante. Eu aumento mais a proteína mesmo quando o meu carbo começa a ficar bem baixo. Mas, por exemplo, eu estou fazendo o cutting agora com 250 gramas de carboidrato. Então eu não vejo necessidade ainda de fazer qualquer mudança se minha proteína está 210, que é quase a mesma coisa que o meu carboidrato, né? E as Aham. minhas calorias estão Dá quantas gramas por quilo aí na tua? Você fez? a cerca de 3 gramas por quilo, cara. É Então, uma. Segundo alguns poucos estudos que tem, é mais ou menos isso daí que eles recomendam, né? Principalmente porque quanto mais baixo o percentual de gordura do indivíduo, mais ele tende a se catabolizar, né? Obviamente, porque menor reserva de tecido adiposo tende a priorizar o uso da massa muscular que é excesso, né? sim, sim. E isso realmente é. Agora, um outro motivo que às vezes eu vejo as pessoas aumentando a proteína é não só pela saciedade também, mas por ela ter um efeito térmico maior. Sim, sim, Então, acreditar que isso talvez ajude, né, com na certeza. perda de gordura. Efeito térmico e da saciedade são dois efeitos que têm um bom suporte aí já da literatura, né? Eu só queria saber isso porque eu não sabia também até onde você aumenta, tipo, o quão extremo você poderia chegar, porque algumas pessoas elas mudam os macros completamente, elas tipo estão em off-season comendo 200 gramas de proteína, aí começam um cutting com 300 gramas de proteína, sabe, do nada, né? E às vezes eu não vejo necessidade para É. isso também, Não, porque às o vezes no começo carbo. você nem precisa aumentar, né? Dependendo de como tá a proteína, você só faz a redução das calorias do carboidrato, principalmente, e daí depende também se ele tá comendo muita gordura, você pode reduzir um pouco também, mas você pode aumentar, deixar para aumentar as proteínas, depende do que o indivíduo está fazendo inicialmente, né? Você pode aumentar mais para frente. Então isso também eu costumo fazer. Às vezes eu não aumento no começo, eu aumento num período posterior. Legal, legal. E na questão de gordura, você. Porque assim, muita gente acredita, né? Esses negócios da dieta cetogênica, não sei o que, assim, eu tô comendo mais gordura, então eu forço meu corpo a usar gordura, então eu queimo mais gordura. Você tá queimando mais gordura, mas porque você também tá dando mais gordura pro seu corpo queimar, né? De uma certa forma. Como é que você trabalha com isso? Não, eu vejo que a gordura ela não vai ter uma influência no metabolismo muito grande se você já está fazendo uma redução de carboidratos, né? Que tem um impacto maior. Mas assim, então eu não costumo mexer muito na gordura, não. Acho que essa ideia de dar mais gordura para queimar mais gordura
não faz muito sentido, né? Na verdade, tá queimando mais gordura porque você tá fazendo uma redução de calorias e de carboidratos. Inclusive, Uhum, tem um exato. estudo que comparou dieta cetogênica com uma dieta low carb que não entrava em cetose. E entrar em cetose não se mostrou mais vantajoso do que não entrar em cetose. Então, É legal você falar isso, cara, porque eu concordo totalmente com o que você falou. E tem muita gente que leva a dieta cetogênica de uma forma messiânica, assim, né? Tipo, eu perdi peso com ela, então só ela funciona. É, Agora, uma coisa, eu não sei se tem nada, eu não sei o que você acha disso. Eu não acho nada, só uma informação que eu já vi, mas quero te apresentar aqui. A gordura saturada, bom, existem estudos a favor e contra, não sei o que, mexe ali, mexe aqui, não, essa é boa, não é ruim. Agora, na questão de queima de gordura, ela é uma gordura mais difícil de ser mobilizada, né? É, então, você tem algum tipo de restrição da gordura saturada ou uma recomendação maior de monoinsaturada? Como é que você faz isso? Porque também eu acho que a curto prazo não faz nenhuma diferença, né? Eu acho que se o cara 20 anos come muita gordura saturada, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior na hora de mobilizar ela para conseguir oxidar. Mas eu não sei se você tem algum tipo de recomendação em dieta para isso. então, eu trabalho com uma proporção mais ou menos dentro das recomendações, né? Que é ali de 10% de saturada, 10% de mono e 10% de poliinsaturada. Pode ter uma certa variabilidade, mas, né, se for fechar 25, 30% ali, depende, vai dar mais ou menos isso daí. Então, aí o cara pode ter um aumento, por exemplo, já trabalhei às vezes trabalho com dieta metabólica, aí dá para fazer o cara comer um pouco mais de gordura também. Então, às vezes eu subo um pouco a gordura, mas em geral o que eu mudo mais é sempre o ajuste de carboidrato e proteína. E às vezes eu faço o cara comer menos gordura também quando eu subo o carbo, daí eu posso diminuir bem a gordura, né? E, e vejo um efeito muito bom quando faço isso, assim, esse ajuste, sabe? De subir mais o carboidrato e diminuir um pouco a gordura. E qual Então, que é o mínimo de gordura que você recomenda para um atleta em termos de grama por quilo? Porque eu sempre tentei evitar chegar muito abaixo de meia grama por quilo, até geralmente 0,6, né? Mas eu já cheguei até menos de meia numa reta final de um cut, mas eu me senti uma merda, sabe? Não me senti nem um pouco bem. sim. É, é, qual que é a sua recomendação em termos de o mínimo que você daria para um atleta? Eu costumo computar a caloria mais no percentual diário. Na parte de gordura? É, mas, Uhum. mas assim, nunca percebi nenhum efeito assim prejudicial de reduzir ela, até porque eu reduzo, mas não tão pouco assim, né? Nessas fases que sobe carboidrato aí. Então, nunca posso dizer que eu vi um efeito que fosse perceptível de queda de rendimento e tal nesse sentido, porque acredito que nunca fiz uma redução tão drástica assim, né? Uhum, eu fiz mesmo por 2 semanas só numa fase final de reta, fase de reta final de cutting, e eu cheguei a 30 gramas só por dia, né? Nossa. Isso que eu tava até contabilizando o meu ômega 3 e tudo mais, então, tipo, era praticamente Era nada, pouco. né? E você se sentiu mal. Eu me senti muito mal, cara. Foi bem complicado. Interessante. Então, eu sempre usava 20% no mínimo, e dependendo do cutting da pessoa, em até 15%, né, das calorias diárias. Mas eu já vi que hoje em dia, por exemplo, eu consigo utilizar uma gordura mais alta na dieta sem ter muitos problemas. Vamos dizer, hoje eu tô fazendo cut com 70 gramas de gordura por dia, sabe? Aham. É, e 250 carboidrato. Então eu acabei achando um equilíbrio um pouco mais tranquilo, até mesmo pela palatabilidade também da gordura que ela tem, né? Ela ajuda Sim. bastante na parte da dieta, dessa forma. Então é uma dieta muito mais tranquila, porque do mesmo jeito, velho, eu acho que. Desculpa, eu tô falando bastante, mas quando você coloca a gordura muito baixa e você tem uma proteína muito alta e um carboidrato moderado, vamos dizer assim,
é quase impossível você fazer isso, né? Você vai ter que comer, sei lá, velho, tipo, só clara de ovo, atum e arroz branco, sabe? Tipo, Uhum. porque qualquer outra coisa que você coloca que esteja um pouco mais de gordura já era, estourou. E aí fica mais difícil a aderência, né, nessa parte. Sim. Mas é mais ou menos isso daí. Dudu, desculpa se eu falei muito, se eu te interrompi ou qualquer coisa. Valeu. Mas eu acho que assim, cara, tem tanta coisa que eu gostaria de te perguntar, eu gostaria de conversar com você sobre tantos outros assuntos, né? Mas eu acho que ficou bastante legal essa informação aqui pro pessoal que tá ouvindo. E se eles quiserem te chamar de novo aí pra gente discutir outro assunto, com certeza você tá mais que convidado. Por favor, agora só dá um tchau aí e fala suas redes sociais, fala se você tem alguma coisa que você quer vender, mano, que agora é hora do jabá, beleza? Então Beleza? é nóis. Obrigado, Caio. Eu fico feliz em participar aí, ser seu convidado e discutir esses assuntos que eu gosto muito. E, e a galera que quiser acompanhar meu trabalho, eu sempre estou postando no meu perfil do Facebook, no Instagram e no meu site, que é o dudualuxo.com.br. E quero agradecer o meu patrocinador, que é Growth Supplements. E também dizer para vocês que em breve sai meu livro sobre hormônios no fisiculturismo. E ano que vem acredito que eu consigo publicar o de nutrição no fisiculturismo e vão ter muitas coisas que a gente discutiu aqui em maior profundidade. Mas quem quiser se aprofundar em muitos dos assuntos que a gente discutiu aqui pode visitar o meu site lá também, tá? Grande abraço, galera, e obrigado aí por me chamarem. E se tiver que voltar aqui de novo, se me chamarem, eu volto sim. Valeu, É cara. isso aí, cara. Próxima vez a gente vai já ter um tema um pouquinho mais definido. Essa ficou mais uma conversa, vamos dizer aqui, entre amigos discutindo ideias, que ficou bem bacana. Eu gostei bastante, acredito que vai ter muita informação pro pessoal tirar daqui, beleza? Então, muito obrigado, Dudu. Foi um grande prazer poder conversar com você aí por mais de uma hora. Desculpa se eu tomei muito seu tempo, mas é nóis. Grande abraço e Valeu, parceiro. falou! Grande abraço.